Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre Present Perfect. Nós já tínhamos falado sobre, mas hoje nós vamos fazer os exercícios e partiremos a partir da página 3, certo? Então, pegue a sua apostila, página 3, que nós já vamos começar a fazer. Então, continuando com a página 3, mas antes uma breve recordação do Present Perfect. O Present Perfect, ele é uma ação terminada no passado, só que sem um tempo definido, certo? Então, olha o exemplo ali. I've lost my key. Eu perdi a minha chave, mas eu não tenho quando que isso aconteceu, certo? Eu não tenho um tempo de, perdi ontem, perdi há 2 horas atrás, acabei de perder. A gente não tem essa definição de tempo. Então, present perfect é uma ação terminada no passado, mas não tem um tempo específico, um tempo definido. Ação iniciada no passado que continua no presente. Então, você sofre alguma consequência daquilo. Neste caso aqui, imagina, você perder as chaves do seu carro, por exemplo. I've lost my car keys. Perdi as chaves do meu carro. Você precisa ir trabalhar. E agora? Certo? Então, você está sofrendo uma consequência por ter perdido esta chave. Você ainda tem essa consequência. Então, é algo que continua no presente, certo? Por isso, present perfect. Porque tem passado e também porque tem consequência no presente. Continuando, a gente também tem aqui a formação desta frase. Sempre vai ter um sujeito, vai ter alguém, vai ter a pessoa daquela frase, e o sujeito pode ser o nome específico dessas pessoas, ou também I, you, he, she, it, we, you, they. A gente pode usar todos esses ou os nomes específicos das pessoas, dos animais ou do objeto em si, mas o have ou has, então nunca vai ter os dois, tá? Ou um ou outro, porque a gente já sabe que o has eu só uso para he, she e it, e não para outros, tá? E o have eu uso para os demais. Sempre é importante você lembrar que he, she, it tem um específico, e os outros eu uso have, certo? Verb in the past participle, e depois vem o verbo no past participle. Aqui tá como terceira coluna, tá? Porque é como ele é conhecido. Então past participle são os verbos da terceira coluna. Sim, mas nem sempre. Por quê? Porque nós temos os verbos regulares no passado. Os verbos regulares do passado, eles permanecem com ed no final. Então, eles não se encontram só na terceira coluna. Verbos regulares, terminação com ed, por exemplo, stop, vira stopped, com ed, certo? Wash, washed. Mas a terceira coluna são os verbos irregulares, certo? Por exemplo, o verbo go, verbo to go, ir presente. Depois, o simple past, segunda coluna, ele vira went, certo? E na terceira ele muda completamente, ele vira gone, gone. A gente vai usar essa terceira coluna, certo? Agora, se por um acaso o verbo que estiver no exercício for regular, ele não sofre essa alteração de terceira coluna, ele permanece com ed, certo? E aí, aqui, I, you, we e they, a gente usa have. Então, pega um post-it, escreve no cantinho do seu livro, deixa sempre perto para que você possa visualizar isso, que é muito importante. Have é só para I, you, we e they. E has a gente usa para he, she e it. Eu sempre gosto de pensar por eliminação. Eu falo para os alunos que é mais fácil. Se eu já sei que he, she e it é has, o resto vai ser have, por consequência. Melhor você memorizar o que tem pouco para você achar, he, she, it, has, porque o resto você já vai saber que só tem uma opção, have, certo? Agora, coloquei um exercício, não, um exemplo. Daniel has written a book. O Daniel, ele escreveu um livro. Eu sei quando ele escreveu nessa frase. Tá falando a data desse exercício, de quando ele fez esse livro? Não. Então, por isso que a gente fala present perfect. É uma ação no passado sem um tempo definido, certo? E se ele escreveu um livro, esse livro também
ele está sofrendo a consequência, ou sucesso, ou esquecimento, enfim. Não fica algo só no passado. Aí lá na página 3 a gente tem build your knowledge. A gente tem que colocar o have ou has mais o verbo. Primeiro vamos analisar o verbo. Sempre a minha dica é analisa o verbo. Para você saber se ele vai ser regular, se vai terminar com ed, ou se eu preciso consultar lá naquela tabelinha de verbos para ter um parâmetro, se vai ser terceira coluna irregular e assim por diante. Primeiro verbo da letra A é travel. Travel é um verbo regular. Olha lá, que já está até no exemplo, era só copiar. E I, se eu sei que é I, vamos voltar aqui, eu uso have. Então, I have traveled. I have traveled to Japan to visit the Toyota plant. Certo? Nesse caso, plant não tem nada a ver com planta, tá? Plant seria a fábrica. Então, I have traveled to Japan to visit the Toyota plant. Eu viajei para o Japão para visitar a fábrica da Toyota. Não sei quando, não tem datas específicas aqui. Depois eu coloco o gabarito, tá? Vamos analisar juntos. Ah lá, certo? O próximo, então, temos we. We to Switzerland and visited an incredible Lindt chocolate shop in Zurich. Verb to be. Agora o verb to be. Verb to be, ele é regular? Existe be-ed? Não, não existe. Então a gente já sabe que ele é irregular. Se ele é irregular, a gente tem que pensar. To be, simple past. Was, were. Past participle. O que é? O que é? Been. Mas antes disso, eu preciso colocar se é have ou has. Se eu estou falando de we, nós, eu vou usar o quê? Vamos voltar ali rapidão lá na tabela. We have. Então, ó, have been. We have been to Switzerland and visited an incredible Lindt chocolate shop in Zurich. Lembrando que cada um tem a sua abreviação. Eu posso falar we have been ou we've been to Switzerland. Então, estivemos lá para visitar uma fábrica incrível de chocolate da Lindt, certo? Uma fábrica não, uma loja, Lindt Shop. Agora no she have ou she has? Se você falou she has, perfeito. E o verbo é go. Eu já dei esse exemplo no começo do vídeo. Go é um verbo irregular. Se é um verbo irregular, eu preciso consultar na terceira coluna dos verbos. E consultando, a gente sabe que vai ser gone. She has gone to São Francisco to learn more about Levi Strauss & Co. Story. Todo mundo fala Levis, a calça Levis, mas a pronúncia correta é Levi's. Então, ó, ela foi para São Francisco para aprender um pouco mais sobre a loja do Levi, a nossa famosa Levis, tá? Que a gente no Brasil carinhosamente chama de Levis, mas que na verdade não se fala assim. Próximo, Harry, an exquisite MacBook. Ele comprou um MacBook super super requintado, né? Chique, mara, sensacional. Harry é o nome de um menino, de um homem. Então vai ser o quê? Have ou has? Has. E buy? Buy é um verbo regular, é buy it? Ou ele é irregular? Bought. Se você respondeu bought, muito bem. Harry has bought an exquisite MacBook. Muito bom. Então aqui, ó, a gente agora precisa saber a diferença de since e de for. Geralmente, quando eu falo since, eu cito um ano específico. E se eu falo for, eu falo período de duração. Então, eu posso falar, por exemplo, I live here for 10 years. Eu moro aqui por 10 anos, certo? Ou I live here since 2010. Eu moro aqui desde 2010, certo? Então, se eu uso since, eu tenho que citar o ano, eu tenho que citar a data.
E se eu uso for, eu cito o período. Então, ó, since significa desde. E muita gente, quando lê, fala science. Mas não, gente. Science não existe. Science é ciências. Ponto. Então, since, desde, e indica o início da ação. Então, quando eu uso since, eu vou ter uma data. E se eu uso for, eu falo por duração de tempo, duração da ação, certo? Então, I have worked here for 9 years. Eu trabalho aqui por 9 anos. Eu dei aqui um período específico. Agora, I've worked here since 2004. Agora, uma outra falando que eu trabalhei aqui desde 2004. Então, sempre que eu uso since, eu tenho que colocar a data. E se eu uso for, eu falo o período de duração. Por quanto tempo eu fiquei neste lugar, ou por quanto tempo a ação aconteceu. Certo? E agora, a gente tem a homework. 14. Eu tinha passado para vocês a lição 14 e agora nós vamos fazer a correção. Exercício 1, então, ó. Complete the sentences using present perfect of the verbs in parentheses. Então, she loves Paris. She, a gente sabe que é she has, certo? E be, been. She has been she has been there many times. Não sei porque eu li three ali. Então, she has been. Be é o verbo irregular. Letter B. He has lived in Rome since he was a teenager. Ele morou em Roma, ele tem morado em Roma desde que ele era um adolescente. They still live in New York City. They have lived there for ages. Então, eles ainda moram em Nova York. Eles moram lá por anos. E aí, gente, uma coisa importante, essa frase aqui já mostra para vocês. Sempre que eu uso o present perfect, tem consequências no presente. Por exemplo, aqui, eles já estão lá há décadas que eles moram lá. E eles ainda vivem. Então, ainda tem a consequência. Letter D, I have lost my keys. I have lost my keys. E a abreviação, se eu fosse falar, ia ser I've lost. I've lost my keys. Letter E, it is the first time she has driven a car. It is the first time she has driven a car. Driven, terceira coluna, verbo irregular. Letter F, where is Arthur? He has slept on the floor. He has slept on the floor. Ele dormiu no chão, certo? Provavelmente ele ainda está dormindo. Sleep, verbo irregular também. Número 2, você precisaria colocar ainda o have ou has, mas também o forget, forgotten, certo? Ou seja, saber como que fica esse verbo, se ele é regular, se ele vai ser irregular, e colocar na conjugação perfeita. Então, número 1, I have forgotten her name. I have bought some stuff. Do you want to see them? Look, someone has broken that window. Certo? Se você acertou, põe um certinho. E se você ainda não acertou alguma coisa, só consertar, só corrigir. Letter D. Where are my glasses? I've lost them. I've lost them. All right. I can't find my umbrella. Somebody has taken it. Somebody, eu não sei quem, certo? Então seria it. It has taken it. Does Liza know you're going away? Yes, I've told her. E, pessoal, é importante que vocês preencham a lista de presença, tá? Os formulários de presença. São perguntas simples. Às vezes a gente faz uma pergunta mais elaborada, mas dessa vez é simples. É para realmente sabermos se você assistiu a aula, se você participou. Lembrando que nós sempre temos lives, certo? Participem das lives, porque as lives validam também a sua presença. E outra coisa, é importante porque as partes de discussões e é uma oportunidade ótima para que você tire sua dúvida ao vivo com o seu professor. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. englishteam.campestre@gmail.com. Combinado?
See you in the next class. Bye.